Eu sou a Adriane Gonçalves, do projeto Mulher 40 Mais, e eu estou aqui hoje para te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, lá tem vários vídeos muito bacanas, importantes, voltados para mulheres, né? E muitos conteúdos importantes e gratuitos para você que não se inscreveu ainda se inscrever, convidar as suas amigas, e hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês, certo? Então, eu hoje estou para responder perguntas também, certo? Então, qualquer dúvida que você tiver, fala aí que a gente vai trocando uma conversa aqui hoje, tá bom? Olha só, eu não sei, vocês que estão aqui já seguem as minhas aulas, o projeto Mulher 40 Mais, porque se não eu vou explicar para vocês. Se sim, ótimo, eu já vou seguir, tá bom? Vai falando aí, quem não conhece eu vou clareando as coisas. Mas de todo jeito eu vou explicar um pouquinho sobre o projeto primeiro, para vocês entenderem do que se trata e o que a gente vai falar um pouco aqui. O objetivo do nosso projeto é ajudar mulheres acima de 40 anos, tá? E esse projeto começou no início do ano de 2020, então a gente vem postando vídeos desde lá, e são vídeos gratuitos, tá? Com foco mesmo em ajudar as mulheres a saber que não estão sozinhas, que as coisas acontecem em todas as casas, e que nós estamos aqui para esclarecer uma série de coisas. Já tivemos muitos convidados, muitos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim. Então são vários vídeos para isso, certo? E o nosso projeto, ele chama-se, né, Mentoria Mulher 40 Mais, porque a gente foca realmente nas mulheres acima de 40 anos. E por que a gente criou esse método? Porque com a minha experiência de vida, né, com os anos passando, com os meus trabalhos, com a academia, como professora universitária, então eu tive muitos contatos, muitas vivências, e pela minha própria vida eu acabei buscando, como eu comecei a trabalhar muito nova, eu sempre quis aprender mais, saber mais. Eu nunca fui aquela pessoa conformada, sabe? Que tipo falam que as coisas são assim, eu vou acreditar que são assim e pronto. Não, eu sempre fui atrás para entender o que era, o que eu não gostava, eu ia atrás, procurava fazer curso para poder entender melhor, para viver melhor comigo mesma e com as pessoas que eu amo, que estão ao meu redor todos os dias, tá? Então, por isso a gente criou esse projeto, né? É uma contribuição mesmo. Ele iniciou dessa maneira, com vontade de ajudar pessoas, ajudar mulheres a transformar as vidas delas, né? E isso começou porque na própria academia, que já tem 34 anos que eu trabalho com academia de dança e de musculação, ginástica, pilates, enfim, e já tem 12 anos que eu trabalho como professora universitária também. Sempre gostei muito do lado da psicologia. Na minha graduação eu tive parte de psicologia, né? E lidando com crianças, adolescentes e adultos, principalmente na academia com adolescentes, muitas mães com muitos problemas, e eu sempre, né, atendia elas individualmente, por amizade mesmo, e muitas depois agradeciam. E na faculdade a gente começou com os vídeos, muitas professoras pediram, falavam que pediam para falar mais, e aí eu sugerindo temas e a gente foi falando, enfim, e estamos aqui. E esse método, no momento a gente está num projeto, num curso de aprendizado para a gente melhorar ainda mais esse conteúdo, melhorar ainda mais, conseguir trazer mais para você tudo aquilo que as mulheres precisam, principalmente as mulheres após 40 anos, né? E essa mentoria que a gente está fazendo agora, fora, né? Nós duas, eu e a minha irmã, que é a minha sócia, a gente acabou transformando essa metodologia mesmo em um método que tem o nome de CV 4020, dentro dessa consultoria que nós estamos fazendo. E isso significa mulher, né? V significa cabeça de 40 e o V significa vitalidade dos 20. Então, eu ajudo mulheres acima de 40 anos a transformar a sua vida,
através do desenvolvimento pessoal, sabe? Com a utilização de técnicas, né, que ajudam a elevar a autoestima, que ajudam a melhorar o relacionamento do casal e ajudam a voltar a ter a vitalidade dos 20. Porque a gente usa uma técnica, uma metodologia que vai te proporcionar autoconhecimento e autodesenvolvimento. E com isso vai melhorar, né, a sua vida, seus relacionamentos, o seu casamento, enfim. Você vai ter uma vida mais plena e mais feliz, né? E eu queria falar um pouquinho hoje, e aí vocês podem ir perguntando e falando o que vocês quiserem aí, tá bom? Porque a gente vai trocando ideias aqui, às vezes eu falo alguma coisa, você quer saber alguma coisa a mais, na medida do possível eu vou te respondendo, certo? Então, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do olhar que a gente tem que ter para as coisas da vida mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar especial para tudo na vida. Quando a gente é mais jovem, a gente acaba fazendo as coisas muito assim, na onda, né? Vamos na onda. E aí a gente vai fazendo as coisas sem pensar muito. E chega um momento da vida que a gente precisa realmente parar para pensar, né? Eu acho que é um momento que depois dos 40, eu já tô com mais de 50, mas depois dos 40 a gente já começa a repensar a vida. E a gente já começa a ver a vida de uma outra maneira. Às vezes os filhos já não estão bebês mais, e aí a gente já começa a ter outro olhar. E eu acho que, assim, eu queria te convidar para enxergar melhor essa nossa realidade, a sua realidade, sabe? Mais ou menos assim, refinar mesmo o olhar, observar com clareza, sabe? Porque às vezes a gente vem vindo numa vida tão atordoada que a gente não consegue saber muito bem nem o que fazer, porque não sobra tempo para nada. Essa é a vida que nós estamos tendo, né? Então, com essa realidade, né, cotidiana, a gente às vezes não vê as coisas do jeito que elas realmente são, porque a gente olha para tudo muito superficialmente, sabe? Então, por isso, eu quero te convidar a fazer um silêncio interno, que eu sugiro que seja diário, sabe? Que você pare um momento do seu dia, que seja 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, o tanto que você puder, para que você sinta o silêncio, sabe? E quando você passa a ter esse momento de silêncio, você consigo mesma, sempre você vai ter condição de tomar melhores decisões. E aí você vai começar a enxergar o mundo com outra visão. Quando a gente segue naquela correria do dia a dia, né? A gente vai no comum e fazendo só a obrigação e não para pensar naquilo que você está fazendo, às vezes as coisas não saem realmente do jeito que a gente quer. E isso que eu acho que é assim fantástico, a gente poder ter, que seja 5 minutos, pra gente parar para pensar, pra gente fazer um silêncio por um momento, pra gente acalmar a mente mesmo, pra acalmar a alma, e a gente conseguir ter esse momento de clareza do que eu estou fazendo com a minha vida. Isso tá bom pra mim? É assim que eu quero? Porque se eu paro e penso e tá bom, ótimo, senão eu vou mudar de vida, né? Outra coisa, gente, porque essa questão de mudar, né, o olhar, mudar a visão, isso é muito importante. A gente amadurece e a gente muda, só que a gente precisa dar atenção para isso, né? Outra coisa é o medo. Às vezes a gente tem medo de muitas coisas. Às vezes, nessa idade, depois dos 40, existe o medo de mudanças. Porque o que acontece? Esse medo é uma reação do nosso ego, certo? Do nosso eu, do que nos deixa ser importante e do que nos protege às vezes. Só que esse ego ele pode nos proteger ou pode nos atrapalhar. Então, nesse caso, é preciso avaliar se o que eu estou deixando de fazer é porque eu realmente estou com tanto medo de, sei lá, das pessoas rirem de mim, de fazer alguma coisa ridícula, que às vezes nem é ridículo e que às vezes é uma coisa que é seu sonho.
Então a gente precisa saber até que ponto que o ego está me ajudando ou está me atrapalhando. Porque eu preciso ser livre. Claro que eu tenho que, às vezes, seguir padrões da sociedade, mas, dependendo da coisa, é tão tranquilo e, às vezes, você deixa de fazer, não sabe nem por quê. Talvez só por medo mesmo, né? Então, a gente precisa se libertar mais para que a gente possa realmente melhorar casamento, melhorar os relacionamentos, melhorar a saúde, melhorar tudo na nossa vida. Se a gente ficar presa às coisas do passado, eu não sei onde é que a gente vai parar, na verdade, né? A gente precisa também, gente, sentir dor, sentir alegria, luto, raiva, sabe? Decepção, enfim, são várias coisas, porque a gente é humana. E tem momentos que nós não nos damos o direito e os outros, às vezes, também não nos dão esse direito. Mas a gente precisa, porque quando a gente tem o direito a isso, isso ajuda, sabe, o amor em família, isso ajuda a evolução da gente em todos os sentidos, com todos os nossos relacionamentos, mas especialmente em família. Porque quando eu posso ser quem eu sou muito melhor para as pessoas que eu amo. Então, isso é que tem que ficar claro para todo mundo, né? E, mais uma vez, boa noite para quem está chegando agora. Se vocês quiserem fazer pergunta, comentar, falar qualquer coisa, hoje é só um bate-papo, tá bom? Eu tô aqui, hoje me deu essa vontade de vir aqui conversar com vocês para ficar livre, para falar o que a gente quiser, certo? Então, fica aí, a gente está no horário mais tarde, você pode falar o que você quiser, tá bom? Vamos lá. Quando a gente faz, porque a gente faz muitas coisas assim, na correria mesmo, né, na pressa, na obrigação, eu preciso fazer, eu preciso dar conta, sabe? Então, quando você faz as coisas com mais tranquilidade, sabe? Isso significa que elas estão vindo da sua alma, que você está fazendo com prazer, entende? Isso é algo que a gente sente. Porque tem coisas que você vai fazer que você odeia, entende? Então, quando você está odiando aquilo que você está fazendo, é porque é uma coisa que você está fazendo meio que por obrigação, sabe? E isso não faz bem nem para você, nem para ninguém. Então, por que você faz isso? Faça bem para você, porque se você fizer bem para você, o outro também vai ficar feliz, certo? Quando você fica muito irritada, quando, sabe, certas coisas que você faz que não estão, sabe, não estão te fazendo bem, é o seu ego que está agindo, entende? É você se libertando e sentindo aquilo que você sente por uma coisa que você não quer fazer e que está fazendo. E aí é hora de parar e pensar, sabe? Parar, pensar e agir, certo? A gente não pode estar presa, a gente tem que realmente abrir isso aqui, ó. Eu falo que a gente não pode ficar igual o cavalo na carroça, sabe? Aqui, preso, vendo só aquilo ali na frente, que é aquilo que você ouviu falar a vida inteira e que você vai continuar acreditando e fazendo e vendo. Não, não pode ser assim. Tem algumas coisas que ajudam bastante a gente, sabe? Uma das coisas é a arte. Qualquer tipo de arte. Tem pessoas, tem estudos que falam que é a arte e essa questão da gente ajudar as outras pessoas. É algo que é mágico. O fato de você lidar com qualquer tipo de arte, o fato de você ajudar os outros, isso, os estudiosos falam que a gente fica mais inteligente, a gente fica mais sensível a tudo, às pessoas, aos seres humanos, na verdade. Então, se você é uma dessas pessoas que faz qualquer tipo de arte, você sabe o que eu estou te falando. Se você é uma dessas pessoas que ajuda as pessoas, independente de como, gente, não quer dizer dinheiro não, tá? Às vezes, ouvido, às vezes você ouvir uma pessoa, você está ajudando ela muito. E muitas pessoas não tem ninguém que ouve elas. Então, isso ajuda muito o outro, mas ajuda mais a gente mesmo. Certo? É muito importante a gente fazer isso, a gente se doar de alguma maneira, usando os seus talentos, usando a sua paciência, usando a sua condição de ser humano que você é, para
né? Doar um pouquinho. E outra coisa, a gente precisa aceitar sentir. Eu não sei, muitas pessoas foram criadas assim, né? Porque até hoje a gente vê mãe, pai falando com as crianças: não chora, por que você tá chorando? Para de chorar, entende? Ou seja, a gente foi criado pra gente não sentir às vezes, ou não demonstrar os sentimentos. Me lembro muito bem que a minha mãe, ela não gostava que a gente visse ela triste. Ela queria estar sempre demonstrando que era forte. Então ela chorava escondida no banheiro, quando ela estava chateada com alguma coisa. E ela não escondia de mim, porque eu ficava sempre atrás dela e eu ficava com o olho esbugalhado em cima dela para saber como que ela estava, né? Então eu sabia exatamente. E todo mundo sabe quando a gente não está bem. Não precisa da gente fingir, não necessita. Então a gente precisa aceitar, sentir. E depois aceitar, expressar o que a gente sente. Porque a gente adoece, porque a gente não expressa, porque a gente não se dá o direito de sentir e nem o direito de expressar. Então a gente tem que sentir, expressar e também ser sensível às outras pessoas. Porque às vezes a gente também não quer ver as pessoas tristes. E a gente fala: não fica assim não, não fica assim não. Tá bom, tudo bem, mas o que a pessoa precisa é que você fale: eu te entendo. Eu entendo que você está sofrendo, é difícil mesmo que você não ache. Porque às vezes a pessoa precisa só de um colo, de um ombro amigo, de um ouvido, sabe? Então é muito importante isso. Existem pessoas que são muito rígidas consigo mesmas e com outras pessoas também. Então isso é algo que pode destruir a própria pessoa. E pode destruir os outros, pode destruir os filhos, porque pode deixá-los com traumas e a gente não sabe, né? Então, boa noite para quem está chegando. Então, a gente precisa realmente pensar em tudo isso, sabe? E aí eu me lembro do bambu. O bambu, gente, é uma planta incrível, porque a gente olha para ele é tão flexível, né? Porque o vento toca ele e ele se move, né? De uma maneira que ele é flexível, né? E só que para ele ser flexível, ele tem que ter as raízes muito fortes. Ele tem que estar muito bem enraizado, porque ele é grande, né? Ele é uma planta grande, livre, mas ele tem que ter raízes muito fortes, porque senão ele quebra, ele não vinga, né? E algumas pessoas são assim, elas são o contrário, elas são inflexíveis, são muito rígidas, é o que eu estava falando agora. Elas não aceitam as opiniões, né? E isso significa que elas são endurecidas nas suas raízes, certo? Elas têm raízes tão rígidas, sabe? Que elas construíram, que elas não conseguem se moldar, elas não conseguem estar abertas a novas experiências, a pensamentos diferentes. E isso nos faz crescer. Então, se você é uma dessas pessoas rígidas, o que acontece? Essa rigidez, essa inflexibilidade, ela endurece as pessoas, ela deixa as pessoas mais duras, mais sem sentimento. E elas são meio que endurecidas no tronco, sabe? Elas são pessoas mais presas, né? A gente precisa, nesse caso, se conectar com os nossos ancestrais. Porque às vezes a gente está tão rígida no sentido de que meu pai não fez isso por mim, a minha mãe não fez isso. Às vezes a gente vê outros pais, às vezes você vê outros pais, outras mães fazendo coisas, né, por pessoas que você conhece, e você pensa com toda a rigidez que você tem que seus pais não fizeram aquilo por você, ou não fazem aquilo por você. Só que os nossos pais, gente, eles nos deram o que eles tinham que nos dar, porque não são só eles que nos dão coisas. Existem muitas e muitas pessoas que nos dão coisas e que vêm para nos dar coisas que a gente precisa, que sejam boas ou que sejam ruins. O que eles nos deram foi o que eles podiam nos dar, o que eles tinham condição de nos dar.
E não tem jeito da gente dar o que a gente não tem para dar, entende? Então, a situação é exatamente essa. Eu não posso ficar tão rígida e ficar tão presa a acontecimentos do passado. Porque você pode estar presa a esses acontecimentos do passado. E o que acontece é que esses acontecimentos, eles podem estar interferindo na sua vida hoje. Só que tem uma coisa. O que aconteceu não tem como ser mudado. Você consegue mudar o hoje e o amanhã. Porque o que você está vivendo hoje são coisas que você fez no passado que estão refletindo no hoje. E o que você fizer hoje vai refletir no seu futuro. Agora, o que ficou para trás não dá para mudar, já aconteceu. Então, reconheça o que as pessoas fizeram por você, porque isso te liberta. Seja grata por qualquer coisa, por qualquer pessoa que fez algo por você. Isso, gente, a gratidão, eu até arrepio quando eu falo, porque é algo tão fantástico, que quando você reconhece e você realmente se sente grata, meu Deus, é um preenchimento tão maravilhoso dentro de você que não tem preço, não tem nada que pague. Só que às vezes é difícil a gente conseguir isso. Então, você precisa buscar conhecimentos de qualidade, sabe? Às vezes deixar um pouquinho de lado essa questão de bobagens da internet e pegar pelo menos um pouquinho desse tempo e fazer isso que eu tô te falando. Buscar conhecimento de qualidade. O que é isso? Conhecimento que vai te ajudar, que vai te acrescentar. Porque a vida do outro, a vida do vizinho, a vida do não sei quem, não vai acrescentar nada na sua vida, né? Então, vamos lá, vamos pensar em você, certo? Seja generosa, porque isso, gente, é uma das qualidades mais maravilhosas que todos os seres humanos podem ter. Ajude outras pessoas, mesmo que você não conheça, de alguma maneira. Isso é maravilhoso, não tem preço isso. E todas as suas atitudes, elas interferem na sua vida. Não é um pagamento, não é se você não fizer, você vai ter que pagar. Não existe isso. Existe o seguinte, quando você faz, você tem em dobro, em triplo. Acontecem coisas na sua vida que você não acredita, que você fala, meu Deus, isso não está acontecendo, eu não acredito nisso, sabe? Então, as suas atitudes, elas interferem muito, tanto nas coisas boas, quanto nas coisas ruins também. Então, elas comandam a sua vida, sabe? Eu já vi pessoas falarem que a gente escolhe o que a gente sente, como a gente escolhe o que a gente faz. E é difícil de entender isso, né? Mas é verdade. Só que às vezes a gente escolhe inconscientemente. Inconscientemente você cria coisas e você faz escolhas para você fugir disso ou fugir daquilo, para ficar mais fácil. Ou você faz para ficar mais difícil porque você acha que você consegue e que você merece, né? Então são várias coisas. Outra coisa é a raiva, gente, e o desapontamento. Eles são péssimos. Mas quem não sente, né? Todo mundo sente, certo? Só que tem uma coisa, a raiva, gente, e assim, muitas pessoas decepcionam a gente ao longo da vida, né? Isso acontece, isso é humano, sabe? E só que, às vezes, a gente pensa, algumas pessoas pensam que a raiva e às vezes esse desapontamento, eles são tão ruins e eles podem destruir relacionamentos. Só que isso não é necessário, entende? Não são todos os relacionamentos que acabam por isso. Vai depender das suas atitudes, entende? Das suas ações. E por isso, mais uma vez, nós precisamos buscar o autoconhecimento. Mas, assim, não é só isso.
Só que com o autoconhecimento, além de muitas outras coisas, a gente consegue, primeiro, nos perdoar pelos erros que a gente comete, e isso é mágico, e também perdoar os outros. Perdoar o outro não quer dizer que você tem que amar o outro, porque o perdão é difícil demais, é muito difícil, eu sei muito bem como que é isso, mas ele é bom para você. É você libertar o outro, entender que o outro fez, você continua não gostando do que o outro fez, certo? O perdoar não significa que tá tudo bem, que você fez isso e eu achei ótimo. Não. Eu não estou bem com isso, mas eu consigo conviver com isso e vou seguir a minha vida. Porque o perdão, ele te liberta. Ele liberta você, não é o outro. Tanto para si mesma quanto o perdão por uma coisa que o outro fez com você, né? E por trás de alguém que não consegue perdoar, sempre tem uma criança ferida. E isso é que é o ponto. O ponto disso é que você tem que buscar curar a sua criança interior. Porque a gente, enquanto criança, cresceu, mas ela ficou guardada aqui dentro da gente. Sabe? Então, você precisa curar as dores dessa criança interior para que você consiga se libertar dessas dores do passado e seguir a sua vida como você sonha hoje. Porque o que te doeu no passado, ele tá lá no passado, mas ele tá guardado aqui. E por isso você precisa buscar essa cura interior da sua criança, que é algo que a gente até faz dentro do método CV 4020, da nossa mentoria. É muito bacana, muito profundo, muito bom, maravilhoso, né? E então, assim, quando você consegue se libertar disso, sabe? A vida muda, tudo muda. E o pior é que quando você tem dores da sua criança aqui, porque elas vêm com a gente, elas crescem com a gente, elas vivem com a gente até a gente morrer se a gente não se libertar delas. São coisas que ficam gravadas muito fortemente no nosso inconsciente. E às vezes a gente nem tem consciência disso, sabe? Mas o que acontece? Tem dores, sabe? Coisas, mágoas, momentos que você viveu, que ficam marcados. E essas dores, eu estava falando isso numa aula que eu dei, nem sei que dia mais, são tantas aulas. O fato é que essas dores, eu vou contar de uma dor minha, que eu com muito custo consegui curar dela. Eu era adolescente e eu saía para as casas das minhas colegas, né? Deixa eu ver aqui, Silene. Perdão, quando você olha para a pessoa e desejar o melhor para ela, estou nesse processo. Isso mesmo, isso mesmo. Você deseja o melhor para o outro. Porque, gente, isso é sério. Nós somos feitos de energia. E a energia, ela atrai, certo? Então, se eu estou desejando o mal, se eu estou com raiva, se eu estou magoada, eu estou vibrando essa energia de mágoa, de raiva, de dor. Só que eu vibro essa energia, se eu mando ela para o universo manda da mesma energia para mim. É como se eu estivesse pedindo isso para mim. Então, sabe quando você fala assim, nossa, parece que quando dá uma coisa errada, dá tudo errado? Pois é por isso. Isso é comprovado também pela ciência, né? Então, é exatamente isso. Você tem que aprender com esse autocontrole, com esse autodesenvolvimento, com ele você consegue entender, a prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Eu hoje, quando eu começo a pensar uma coisa ruim, eu faço assim, opa, não, para, mudei de assunto. E aí eu começo a pensar outra coisa. Mas assim, é treino para conseguir isso. Porque pensamento ruim vem a todo momento, né, gente? Dificuldades acontecem todos os dias. Então, é assim mesmo, a vida é assim. Mas como eu estava falando, em questão do meu... nós que nos deixamos ser magoadas. Exatamente, Silene, exatamente. Já falei isso também em outra aula, né?
A gente, é assim, ó, a pessoa, ela tem uma atitude contra você. Você escolhe. Se você é a coitada, ah, mas o fulano me magoou, me xingou tudo, eu não vou aceitar, não aceito isso, não vou conversar mais, enfim. Ou se você fala assim, ó, quer saber? O que ela falou não faz sentido, ou o que ele falou não é verdade, então não serve pra mim. Ó, bola poeira e sai fora e sai andando, entendeu? Então você escolhe o que você vai sentir. É exatamente isso, Silene. Mas voltando aqui à situação do meu pai, a mágoa que eu tinha com ele é que eu tinha 11 anos. E eu fui uma menina que fiquei menstruada muito nova, com 11 anos eu já estava menstruada, eu tinha o corpo de moça, tinha peito, tinha bunda, tinha tudo, né? Tinha todos os pelos, enfim. E aí, né, todos vocês sabem, quando a gente fica menstruada, muda tudo. A gente já começa a ter uma vida de moça mesmo, né? Mesmo com 11 anos, eu tinha um corpo de moça, eu sentia como uma moça. E era isso, certo? E aí, eu já comecei a interessar pelos namoradinhos, né, gente? Então, muitas lembranças. Mas a minha mãe, em um momento, ela, tipo, tava de saco cheio, sabe? E ela resolveu falar, ó, eu não vou cuidar de nada, de ninguém, da casa, vocês vão se virar durante, eu não me lembro agora se era uma semana ou se era 15 dias, acho que eram 15 dias. Eu tinha 11 anos. E meu pai, minha mãe, né, ela era assim super compreensiva, super conversava, né, dava apoio, aquela doçura de pessoa. E meu pai já era muito bravo, né, muito rígido, muito seco, não conversava com a gente, enfim. E aí, bom, fui eu, né? E eu, na verdade, é o seguinte, eu naquele momento eu não tava namorando, mas eu fui pra casa de uma colega minha. E ela era vizinha minha, mas nesse momento eu tinha mudado de casa, a gente não era vizinha mais. E eu fui pra casa dela. Chegou na casa dela, ela era da minha idade. Ela era não, ela é a Marlinha. A gente fui pra casa dela e lá, eu não lembro agora se era uma prima dela, uma amiga dela, não sei, em outra casa, que era em outro lugar na cidade. E a gente foi a pé mesmo, né? Porque naquela época a gente andava era a pé, né? E a gente foi para essa casa dessa amiga. Só que o meu pai duvidou de mim e ele ligou na casa dela. E só que os pais dela não estavam lá. Eu não sabia e a minha amiga não tinha me falado. Enfim, nós fomos, inocentemente. Só que nós fomos para a casa dessa outra amiga. E meu pai ligou na casa da Marlinha, que eu tinha ido, e não atendeu o telefone. Quando eu cheguei em casa, gente, vocês não acreditam. Meu pai, minha casa, ela tinha um corredor grande assim. E aí tinha lá a última porta de frente para o corredor era o quarto dos meus pais. Do lado direito era o quarto do meu pai, o meu quarto. E aí eu fui andando e ele veio, gente, ele tirou uma correia, o cinto dele, e veio pro meu lado e perguntou onde é que você tava. Ele já tava com a correia na mão. Onde é que você tava? Eu falei, eu fui na casa da Marlinha e nós fomos para a casa da fulana. É mentira. Você tá mentindo pra mim e nos diz que a minha mãe não tava mandando nada, né? É mentira, você tá mentindo pra mim, você deve estar com rolo, aí o rolo dele quer dizer namorando, né? Mas eu, na verdade, eu não tava. E eu falei, eu não tô e tal. E aí eu fui andando pro meu quarto e ele veio vindo e as portas dos quartos todas fechadas, inclusive a do meu, eu queria fugir, não tinha jeito de eu fugir, sabe? E ele veio, gente, ele me deu umas 3 correadas. Vocês não têm noção da mágoa que eu tive do meu pai a vida inteira por causa disso. Olha, eu casei, eu ainda tinha essa mágoa. Tem 26 anos que eu casei. E foi assim, eu consegui me livrar dessa mágoa depois que eu comecei a estudar essa questão do autoconhecimento, sabe? Eu queria me livrar daquilo. Mas aquilo ficou as marcas, né, nas minhas pernas, no meu corpo, sabe? Gente, aquilo foi assim, a morte pra mim, sabe? Mas depois, né, aprendendo, estudando, e aí eu tinha muita mágoa com ele, eu não conseguia ficar bem com ele. E isso foi tão sério, que só depois que eu casei, veja, eu tinha 11 anos nessa época. E depois que eu casei com 20, já perdi as contas, 24 anos, 25, sei lá. E depois que eu casei,
que depois de um tempo, alguns anos, né, que eu já estava nessa busca aqui de autoconhecimento, que eu consegui realmente absorver meu pai, dar esse perdão para ele, sabe? Gente, mas isso foi maravilhoso. A partir daí, é incrível, porque ele não conversava mesmo. Aí nós começamos sabe, a ficar junto, a conversar. Depois que a minha mãe adoeceu, eu conversava com ele como eu conversava com a minha mãe antes, né? E então, assim, eu conversava de tudo com ele depois dessa libertação, inclusive de sexo, sabe? E assim, pra mim isso era mágico, porque minha mãe era meu chão, e eu perdi a minha mãe, porque ela adoeceu muito nova, com 60 anos. E quando eu falei, eu vou conversar com ele, é ele que eu tenho. Então, assim, sabe, foi aquele perdão que parece que foi realmente uma desobstrução de tudo na vida. Por isso eu falo, sabe, busque curar a sua criança interior, busque curar tudo que você tem de ruim, porque isso pode estar atrapalhando realmente nos seus relacionamentos. E aí você vai seguir a sua vida como você sonha, sem ficar carregando aí esses fardos desnecessários, né? Porque a gente não precisa disso, sabe? E tem muitas coisas assim que eu acho que a gente pode fazer na vida, né, para poder melhorar, para poder, sabe, melhorar a vida. E eu acho que, eu não sei, eu falo que eu sempre fui muito fora da média mesmo, assim, no sentido de não aceitar não aceitar as coisas, sabe, como elas eram. A minha mãe sempre ponderava as coisas com a gente, eu aprendi isso, sabe? Olha, isso não é por quê? Por isso, por isso, por isso. Não, eu concordo ou então eu não concordo. Vamos chegar num acordo aqui. Vamos fazer um meio termo. Então eu sempre fui assim. E eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu comecei a dar aula de jazz com 14 anos, eu era uma criança. Abri minha academia, eu tinha 18, então foi isso. Mas assim, pra mim isso era super normal, e eu adorava, eu amava, porque eu gostava muito mais de trabalhar do que de estudar, sabe? E foi isso que aconteceu, né? Então, assim, só que eu passei por momentos na vida muito difíceis também, né? Aí, com a doença da minha mãe, tive depressão, primeiro eu tive depressão pós-parto do meu primeiro parto, depois eu tive uma segunda gravidez de alto risco, fiquei 8 meses de repouso absoluto, enfim, engordei 24 quilos, né? Sempre lidei com a dança, dancei com as minhas alunas, enfim, algo que eu sempre amei muito. E assim, foi uma vida fora do padrão. Quando a minha mãe adoeceu, ela era meu chão, né? Eu fui a única filha que não saí pra estudar, enfim. E aí, quando ela adoeceu, realmente eu perdi meu chão. Então foram muitos momentos difíceis, assim. Os filhos ajudavam muito, né? Porque quando a gente tem uma criança é maravilhoso. Mas enfim, os problemas no casamento, eles sempre vêm, né? Principalmente depois que a gente tem filho. E muitas coisas acontecem. Então eu tive muitos momentos, assim, que, sabe, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não queria fazer nada, eu queria ficar só em casa mesmo, porque, sei lá, parece que eu não acreditava que as coisas pudessem melhorar em alguns momentos. Eu tive momento de depressão, depois da depressão pós-parto, eu tive depressão mesmo, né, sem ser por parto. E aí eu fui buscar ajuda, sabe? Porque assim, olha, você pode estar passando por vários momentos na sua vida hoje. Então hoje eu tirei esse momento para vir aqui, né? Para falar um pouquinho sobre essas vivências minhas, porque eu passei por muitas coisas na minha vida, inclusive o meu primeiro parto, que eu falo que eu sofri tanto, gente. Eu sofri tanto naquele parto que eu pensei que eu ia morrer. E eu falo que todas as pessoas que falaram pra mim que doía, foi parto normal. Pra mim não tem nada de normal, é anormal. Pra quem teve parto normal aí, vai concordar comigo provavelmente. Eu falo que todas as pessoas que falaram pra mim que doía muito, elas não conseguiram me expressar a dor. E foi tanto que eu cheguei a desmaiar na hora do parto, teve que pôr oxigênio, então foi complicado mesmo, né? Mas tudo bem, passou, maravilhoso, filho maravilhoso, normal, os 2 filhos maravilhosos, com todas essas dificuldades, mas tudo bem. Mas a gente vai, né? Vai trabalhando, vai cansando, dia a dia, a gente vai, né, no automático, cuidando de tudo e de todos, e às vezes a gente não tira tempo para cuidar da gente. E chegou num momento que eu fui estudando, fazendo cursos, né, na minha pós-graduação, teve um professor de
de neurociência, que eu fiquei maravilhada com ele, dessa questão de programação neurolinguística, né? Que é a compreensão dos sentimentos, das posições corporais das pessoas, essa questão de conseguir ver as pessoas e avaliar como é que está o estado emocional delas, se elas estão reativas ou se elas estão proativas, né? Que são posições corporais que nos mostram isso. Tudo isso eu fui aprendendo, e aí chegou um momento que eu falei, gente... E aí eu fui conseguindo, sabe, melhorar meu casamento, melhorar o relacionamento com os meus filhos, melhorar na minha empresa, sabe? Então, assim, foi tudo dando uma melhorada boa com o aprendizado que eu tive, né? Eu era uma pessoa que tinha que fazer tudo tinha que ser eu, sabe? Eu não deixava ninguém fazer nada. E aí eu sofria muito com isso, porque... Gente, ninguém dá conta de fazer tudo, né? Isso é inviável, isso é humanamente inviável. E aí eu fui, assim, conseguindo aplicar as coisas que eu aprendi, e aí fui conseguindo desenvolver esse método que eu falei pra vocês, que é o CV4020, né? E aí, num dado momento, conversando com a minha irmã, que é a minha sócia, que é a Tati, a gente falou, vamos colocar isso, vamos escrever isso e, né? Colocar as técnicas e vamos passar isso para outras pessoas, porque muitas pessoas sempre me pedem ajuda, sempre me pediam ajuda e ainda pedem, né? Eu falei, então vamos, e é isso, e aí a gente começou a fazer. Então, assim, existem várias coisas que eu já passei, que talvez você pode estar passando hoje, como, por exemplo, a questão de não ter motivação para arrumar, para sair. Acontece isso com você? Eu já falei que comigo já aconteceu. Né? Eu lembro que eu falava muito assim, eu quero voltar a me sentir sexy pro meu marido, porque às vezes o casamento vai virando aquela mesmice, você quer algo de diferente, né? Então, para te contar, e meu marido sabe disso, e ele apoiou, ele achou esquisito, mas ele apoiou. Eu fiz curso de striptease com uma... que é a Nelma Penteado, que talvez você já tenha ouvido falar, e na verdade o curso, ele chamava curso de striptease. E, na verdade, o maior foco dele não era striptease. E eu fui, gente, morrendo de vergonha, sabe? Mas eu fui, eu falei, eu tenho que ir. E aí, o que era o foco? Era o foco na autoestima da mulher. Gente, foi um curso sensacional, sabe? Maravilhoso. Eu fiquei tão encantada com tudo que eu aprendi lá, que eu sempre falo. E eu falo que é igual o meu parto, né? Eu sofri tanto porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. E no meu casamento eu sofri tanto porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu fazia tudo errado, sabe? Eu queria que fosse tudo do meu jeito, eu queria que ele fizesse do meu jeito, eu quero carinho, é do meu jeito, eu não vou dar carinho se você não me dá carinho, entende? Então era um negócio assim, e a vida não funciona assim, a vida de casal não funciona assim, a gente não funciona assim. Né? Eu aprendi muitas coisas, que as pessoas recebem o amor, cada uma de um jeito, né? Por exemplo, eu posso gostar de beijo na boca, às vezes ele pode gostar só de abraço, e assim é com você, com seu marido, com seu filho, com todo mundo, a vida é assim. Só que antes de você perceber isso, você acha que todo mundo dá carinho e recebe carinho do seu jeito, mas não é. Entende? Então, as coisas foram clareando para mim. Eu fui começando a conseguir ter melhores relacionamentos em todos os sentidos. Comecei a me sentir muito mais feliz comigo mesma, sabe? E outra coisa, muitas coisas eu ainda escuto, e às vezes você pode pensar isso. Eu vou te falar a frase: sou velha para fazer isso. Gente, ninguém é velha para fazer nada. Sabe? Ninguém é velha. Na verdade, eu falo que depois que eu fiz 50, porque eu já tô com mais de 50, depois que eu fiz 50, eu me libertei. Eu vou fazer tudo que eu quero. Eu não sei até que dia que eu vou estar viva. Antes eu não tinha coragem, entende? Então eu falo que ficar mais velha é bom por isso. A gente começa a repensar a vida. E aí, olha, eu falo o seguinte, liga o botãozinho do foda-se. Eu não tô nem aí. E daí, eu vou fazer. Pronto, e acabou. Entende? Porque é isso que a gente tem que fazer. Ninguém tá velho para aprender a ter autocontrole, para aprender a ter autoconfiança, para aprender a melhorar a sua autoestima, para aprender a namorar, a amar, a fazer sexo. Ninguém tá velha para nada disso. Eu tinha na minha cabeça antes que, primeiro, todo homem é safado e vai me trair.
porque eu vivi isso no meu passado, quando eu era mais nova, bem novinha, né? Então eu achava que todos seriam do mesmo jeito. Não é, gente, não é, né? Mas à custa de muito sofrimento eu aprendi isso, certo? E muitas coisas que a gente acha que a gente não pode fazer, não tem isso. A gente pode tudo. A gente pode tudo que a gente tá bem, que não afeta o outro, tá? Tudo, entende? Então, a gente tem que buscar. Buscando o conhecimento, a gente consegue melhorar a vida, assim, em 1000%. É muito diferente, né? Eu tô falando, por exemplo, do nosso método aqui, da mentoria, né? Essa semana a gente tá na semana de vendas, e aí hoje é quinta, né? Amanhã é o último dia, se sobrar vagas até amanhã, né? Então, assim, algumas pessoas já falaram, eu queria tanto fazer, mas vou deixar para a próxima vez, porque eu não tenho dinheiro. E aí eu falo o seguinte: você tem tirado um tempo para se cuidar? Porque eu te falo uma coisa, eu gastei muito dinheiro a vida inteira fazendo cursos, tanto de autoconhecimento, de tudo isso, relacionado a autoconhecimento, autoestima, a tudo, e na minha profissão, que faz parte da dança. Então eu sempre, julho e janeiro, eu viajava para outras cidades para fazer curso. Então, com tudo isso eu aprendi muito na minha vida. Eu falo que o melhor investimento que eu fiz em mim foi quando eu comecei a pagar para me desenvolver internamente. Eu aprendi tanta coisa, gente, tanta coisa que fica difícil de falar. Às vezes, assim, eu paro para pensar e falo, meu Deus, quanta coisa eu mudei, quanta coisa eu aprendi, mas quanta coisa eu tive que sofrer antes, sabe? Para depois falar, não, eu preciso sair desse lugar, não é aqui que eu quero ficar. Não é aqui, não é essa vida que eu quero ter para sempre. Então eu tenho que mudar. Então eu achei que foi maravilhoso todos os investimentos que eu fiz, sabe? Todos esses cursos que eu fiz, em todos os sentidos, mas especialmente os cursos para autoconhecimento, né? Outra coisa é que tem muita gente que pensa, eu falo que é o seguinte, eu falei mais cedo a questão do tempo, né? A gente não sabe, gente. Quantas pessoas morreram aí, né? Nessa pandemia? Alguns velhos, alguns jovens, algumas crianças. A gente não sabe o dia que a gente vai embora daqui. Então, eu acho que a gente precisa repensar a vida, sabe? Eu acho que a gente precisa dar mais valor na vida que a gente tem. Porque a gente está tendo a oportunidade a cada dia de ser um pouquinho melhor, de aprender um pouquinho mais, de dar um pouquinho mais de amor para as pessoas que a gente ama. Eu fui num enterro, de longe, de uma pessoa muito querida, nossa. E, gente, eu vi a família chorando, meu Deus, que tristeza, muito triste. Então, a gente não pode sair de casa sem dar um beijo, sem falar um tchau, eu tô indo, que a gente não sabe se a gente vai voltar. Então, o momento que a gente tem pra cuidar da gente, pra cuidar de quem a gente ama, pra realmente aprender a ter uma convivência melhor com as pessoas é hoje, nem é amanhã. A gente não sabe, realmente a gente não sabe, né? Então não tem esse negócio. A gente tem que ter tempo para cuidar da gente, né? E isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Eu tenho 5 hérnias de disco na coluna. Isso já me deixou de cama. A última vez que eu fiquei de cama, eu fiquei 3 meses de repouso. Repouso, sem conseguir ficar em pé. Sem conseguir virar na cama sozinha nos primeiros dias. Nos primeiros muitos dias. À custa de muito remédio, né? Injeção, remédio na veia, para ir para o hospital era uma luta, eu ia chorando até chegar lá porque eu não conseguia. Então, eu emociono, desculpa, mas eu emociono de falar isso porque eu consegui vencer. As hérnias estão aqui, mas eu consegui, eu fui tanto atrás de tudo que eu podia, de tudo que eu ia falar, que nós estamos em julho desse ano, eu fui em junho desse ano, gente, faz 3 meses que
eu não tenho uma crise na minha coluna. Eu faço musculação, eu faço pilates, eu faço alongamento, eu dou aula de ginástica olímpica na faculdade, né? E isso graças à minha teimosia de ir atrás, sabe? Então, assim, é muita, muita gratidão que eu tenho por aquele fisioterapeuta maravilhoso que um senhor de 75 anos, uma consulta cara pra caramba, meu marido falou, você é louca de pagar isso. Eu fui daqui para Belo Horizonte para essa consulta, eu tava muito ruim, eu tava conseguindo levantar da cama, mas eu não conseguia entrar no meu carro, que é um carro baixo, eu tive que ir de caminhonete, com o banco deitado. Daqui para Belo Horizonte eu vou normal, sem parar nenhuma vez. A gente teve que parar 5 vezes de tanta dor que eu sentia. E eu fui para esse fisioterapeuta com dor. Já tinha 3 meses que eu estava fazendo 2 sessões de fisioterapia em casa por dia, tomando, sei lá, uns 7 medicamentos, sabe? E fui. Gente, você não acredita, eu saí daquele dia, daquela clínica, eu saí andando normal, sem dor, sem dor. Eu não acredito até hoje. E depois de lá eu tinha crises assim, a cada 3 meses, né? Vai fazer 3 anos que eu não tive nenhuma crise mais. Então, busque, nunca deixa de buscar aquilo que você gostaria de melhorar, tá? Tem muitas pessoas que falaram pra mim também que queriam fazer, mas que não sabe, que tem vergonha de se expor, sabe? Que não tem tempo para cuidar de si mesma, que não tem motivação, entende? Outras pessoas falaram que não precisa, eu estou bem assim. E aí eu te falo, não tem nada que tá tão bem que não pode melhorar, né? Então, assim, pensa nisso, sabe? Busca as suas ajudas, né? E esse método a gente tem, essa já é, se não me engano, a 4ª turma, né? A gente tem vários depoimentos, inclusive tem uma aula que ainda está no ar hoje até às 10 horas da noite, e já está quase acabando, né? E as vendas vão encerrar às 10 horas da noite, tá? Já acabou? Ih, já fechou, nossa senhora. Mas, não, eu acho que ainda deve estar aberto. Não sei se era 10 ou se era 11, às vezes é até 11, é porque é a minha irmã que cuida disso, né? Então, gente, é assim, não tem como provar, certo? Mas pode ser que hoje você não interesse, mas se algum dia você precisar, a gente vai continuar com esse projeto. Nós vamos continuar com todas as aulas gratuitas, tá? Mas a gente vai continuar com esse projeto porque a gente tem ajudado muitas mulheres a realmente transformar a vida, né? Temos muitos depoimentos nessa aula de hoje que tá lá, que tá no link no link da bio, aí dá para direcionar lá, certo? A gente não pode deixar para depois, a gente tem que se cuidar. Não tem nada que tá tão bom que não pode ser melhorado. Eu aprendi isso muito, sabe? Muito, muito. A gente tem que ter muita humildade, a gente tem que, sabe, realmente acreditar nas pessoas, acreditar na gente mesma, né? E ter tempo para se cuidar, né? E esse método a gente está vendendo ele e a gente faz isso também, sempre. Você pode comprar, fazer o pagamento, participar por 15 dias, são aulas ao vivo, aulas gravadas, grupo de apoio, é muito bacana. Trabalhamos empoderamento feminino, trabalhamos os 4 pilares da vida, as 7 saúdes da mulher, que é um todo, é um geral na sua vida inteira, né? Então tem realmente tido muitos bons resultados, depoimentos maravilhosos que estão lá nessa aula que eu falei com vocês, que está no link da bio lá, você clica para essa aula de vendas, né, da mentoria, e assim, isso é muito gratificante, sabe? E hoje eu tô aqui por gratidão mesmo, por gratidão, falando aqui essas coisas para vocês, que são assim apenas uma amostra do que a gente fala na mentoria, porque eu gosto e eu amo de paixão trabalhar com essa questão da psicologia, sabe? De relacionamentos, de autoestima, porque eu acho que isso é o que faz a vida da gente ser melhor, né? Então, eu estou aqui
Eu vou continuar nas nossas aulas lá do Instagram, nas nossas aulas do YouTube. Se você não se inscreveu, inscreve lá no canal do YouTube, tá bom? Dá um joinha nos vídeos, tem muita coisa bacana lá. E terça e quinta nós estamos com as aulas também no Instagram e no YouTube e também no Facebook, né? Às terças-feiras, 15 horas, e às quintas a gente vai passar para as 19 horas. Tá mudando o horário a partir de amanhã. Não, na verdade, não fechou ainda não, né? Já tô confusa. Hoje é quarta-feira, gente. Eu já tô com tanta coisa na cabeça. Hoje é quarta, né? O vídeo vai estar disponível até na sexta, tá bom? Às 22 horas. Então, dá uma olhada lá. Tá ensinando muita coisa nesse vídeo também. Nas outras aulas que a gente teve na semana passada, foram muitas coisas também da metodologia que a gente ensinou. E é muito bacana, é muito bom ter passado por momentos difíceis, ter buscado, ter aprendido e aí me deu essa vontade de realmente, né, ensinar para as mulheres como que a gente faz para transformar a vida, mostrar o caminho, sabe? Mostrar como faz, deu errado, o que você faz agora, como você tem que fazer, né? Para que você não fica sofrendo e batendo a cabeça igual eu bati a cabeça muitos anos da minha vida, né? Então, vamos lá, continua com a gente firme aí nas nossas aulas, tá bom? E se você se interessar, vai lá, dá uma assistida na aula, que tá lá disponível gratuitamente, tá bom? Clica no link da bio e a gente se encontra em qualquer momento. Amanhã eu vou ter uma aula super bacana também, às 19 horas, que vai estar no Instagram e no YouTube, ao vivo, tá bom? Eu vou ter uma convidada que é aluna da mentoria, maravilhosa, a Vânia. Ela é lá do norte, não sei exatamente o nome da cidade, não me lembro agora, mas ela se disponibilizou a estar comigo na aula para contar um pouquinho. A gente vai bater um papo aqui, igual eu tô conversando com vocês, né? Bater um papo como era a vida dela antes. Quando eu liguei para ela, inclusive, ela foi uma pessoa que não conhecia, né? Porque ela entrou nos nossos meios de comunicação aqui através das divulgações, e ela me chamou no privado, falando que ela queria muito fazer, mas que ela não estava bem, estava muito deprimida, estava com muitos problemas, e ela pediu para eu entrar em contato com ela. Entrei em contato com ela, conversamos e ela resolveu fazer. Depois ela desistiu de fazer. Aí depois, quando chegou na hora mesmo, né, da decisão dela, ela resolveu fazer. E hoje, nossa, ela é assim, é como se fosse uma irmã, porque ela me liga, às vezes a gente fica horas falando e ela desabafando, né? Porque problemas, né, gente, a gente vai continuar tendo a vida inteira. Isso aí é inevitável. Mas o mais importante é a gente desenvolver, né, ter esse desenvolvimento pessoal aí, desenvolvimento do nosso autoconhecimento, porque a gente começa a lidar com tudo sem sofrer tanto. E às vezes a gente começa a cometer menos erros, sabe? A surtar menos, a sofrer menos e a adoecer menos. Então, o nosso objetivo é esse, te passar um pouco, né, com a minha humilde experiência, porque algumas pessoas que me ajudaram, eu fiquei muito grata a elas. E aí, por isso, eu decidi passar isso, dividir isso com vocês. E o objetivo é esse, fazer com que você possa transformar, aprenda a caminhar sozinha, transformando a sua vida, transformando a sua autoestima, né, melhorando, esquentando aí o seu casamento, melhorando o seu relacionamento com todas as pessoas que você convive, filhos, mãe, pai, marido, enfim, amigos e tudo, né? E que você realmente se sinta leve, plena e feliz, como eu me sinto hoje, graças a Deus, graças a todo o apoio que eu tive dos meus pais, do meu marido, dos meus filhos. E é isso, tá bom? Te agradeço muito por estar aqui comigo hoje, né, nessa conversa. E se você quiser falar alguma coisa, pergunta aí, que eu ainda vou te dar uns minutinhos, posso te falar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Vamos lá, corações, muito obrigada. Eu amo, 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 gente. Tô aqui, olha, trabalhei hoje o dia inteiro. As academias voltaram a funcionar, a gente não estava esperando que fosse voltar e aí a gente estava fazendo reforma e equipamentos. Tô aqui fazendo, eu e meu marido, os estofados, nós dois fazendo os estofados dos equipamentos para economizar um pouco, porque ficamos sem renda por um tempo, né? Academia fechada há muito tempo. E tava dando aula na faculdade agora, terminei em 9h30 e tô aqui porque realmente eu me sinto assim muito bem em fazer isso que eu tô fazendo, porque é feito com muito amor. E uma coisa eu aprendi com a minha mãe, sabe? Eu aprendi que tudo que eu for fazer na minha vida eu tenho que fazer o meu melhor. E é assim que eu tô fazendo, sabe? E eu emociono porque eu perdi a minha mãe esse ano, então ela sempre fez isso, ela sempre tentou ajudar as pessoas. E é isso que eu quero, eu sempre quis, que eu venho fazendo desde quando eu abri a minha academia, né? Então eu tô muito grata por todas vocês. Ju, minha querida, a Ju é uma das alunas da mentoria, gente. Ju, fala aqui com a gente, Ju. Fala aqui com a gente. Quer entrar ao vivo, Ju? Quiser, vou deixar você entrar. Pede aí. Não sei se você tá em condições de entrar. Se você não tiver, tá tudo bem, né? Não tava esperando. Mas é muito bacana, gente. A Juliana, meu Deus, é outra aluna. Não sei se ela já saiu. É uma aluna, assim, fantástica. Entrou também, teve uma evolução maravilhosa. É incrível. Como eu faço para vender na crise? Não é fácil realmente, né? Não é mesmo. Ju, eu que sei o quanto você auxilia. Ah, isso mesmo, Ju. Tá de pijama. Tá bem, Ju, tranquilo. A Ju já participou de muitas aulas comigo, gente. Muitas. E ela, inclusive, assim, nossa, a evolução dela é cabelo despenteado. Ju, é isso mesmo, Ju. Você não pode aparecer aqui desse jeito, não, né? Porque senão eles vão achar que eu tô mentindo tudo que eu falei. Inclusive, a Ju é uma das que tem depoimento nos nossos vídeos. E é uma pessoa que teve uma evolução gigantesca. E, nossa, hoje ela tá assim, realizou um grande sonho da vida dela. E tá indo super bem, né? Nesse processo da mentoria, ela acabou fazendo um outro curso de uma coisa que ela gostava, tá se organizando para começar a trabalhar com isso, né? Então, meu Deus, é muito bom. Nossa, muito bom. Só gratidão mesmo que eu tenho também, né? Bom, Ju, te agradeço muito então por ter falado isso aí, né? Só na beleza agora, né, Ju? Isso aí, minha filha, só na beleza. É isso mesmo, né? Então hoje eu vim aqui, sim, de cabelo preso mesmo, mal arrumada, do jeito que eu tava dando aula mesmo, porque não deu tempo de ficar bonitinha pra vocês não, tá bom? Mas de qualquer maneira foi muito bacana. Peraí, Ju, eu vou fazer mais 2 nesse final de semana, 2 cursos, olha só que sucesso! Tá vendo? Fantástico. E é isso, gente. É isso que a gente promove nas mulheres que estão dentro da mentoria. O método CV4020, ele te muda de dentro para fora, certo? E esse é o nosso objetivo, é realmente transformar a sua vida, como a gente transformou a vida da Ju aqui, né? Ju, sua linda, muito obrigada, que bom, nem imaginei que você ia aparecer por aqui hoje. Foi de supetão aqui, né, essa aula de hoje, eu decidi fazer ela hoje à tarde, falei com a minha sócia, minha irmã, falei, eu vou fazer uma aula hoje eu tô a fim de conversar, tô a fim de bater um papo, de mostrar para esse pessoal aí que tem coisa muito melhor pra gente viver, que a vida não é só sofrer não, que a vida é viver plenamente e feliz, com problemas, porque eles vão continuar vindo, mas sabendo lidar com eles e bem, né? Pessoal, beijo enorme pra vocês, tá? Gratidão, gratidão, gratidão.
eu estou aqui. Qualquer coisa que precisarem é só chamar no direct que a gente responde, tá bom? Fiquem com Deus. Muita luz e muita paz a todas vocês, tá bom? Obrigada, obrigada. Podia fazer a live mais tarde, né? Ah, que horário que seria bom para você, Aline? A gente pode estudar essa possibilidade de fazer algumas mais tarde. Que horário fica bom para você? E para mais alguém que tá aí, vocês preferem mais tarde? Eu tenho alguns problemas porque eu dou aula à noite, né? Sim, eu fico disponível quinta e sexta à noite só. Paula, oi Paula, tudo bem? Você tá entrando, a gente tá finalizando, mas que bom que você tá aqui, né? Depois você assiste a aula toda, eu acho que ela vai ficar gravada, tem que ver lá com a minha sócia, tá bom? A Aline ainda tá aí? Eu até emocionei, chorei aqui, Paula. Então, a gente vai fazer a aula na terça às 15 horas e na quinta às 19, tá? Se vocês tiverem sugestões de outros horários, vocês podem colocar lá no direct, lá, coloca nos comentários, tá bom? E aí a gente vê o que a gente pode fazer, quem sabe a gente ajeita, não é? Então tá bom. Obrigada a vocês, tá? Beijo pra vocês e até a próxima. Qualquer dia eu dou uma doida e venho aqui esse horário mais tarde de novo, tá bom? Beijo.